Olá, e aí, tudo bem contigo? Aqui é o Eliesley Silva, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional e idealizador do método Tríade da Alta Performance. Eu estou muito empolgado porque nesse vídeo nós vamos dar uma pílula, que eu diria que não é uma pílula não, isso aqui é o coquetel completo, porque nós vamos falar sobre um assunto que, escreva aí, será um dos mais explorados nas próximas provas de Direito Constitucional. Por que isso, professor? Porque é um assunto que espelha uma importante mudança na jurisprudência do STF sobre o foro especial por prerrogativa de função. Logo, se você quer gabaritar todas as questões que tratam sobre esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo, porque com certeza ele será muito importante para você. Muito bem. Você que está aí me assistindo, já deixa logo o seu like, porque é assim que as coisas funcionam. Você manda seu like e aí também faça seu comentário aí embaixo e isso me abastece de energia para que eu possa produzir mais vídeos ainda para você. Então, mostra que você está gostando, dê aí um sinal se de fato esse trabalho tem feito diferença na sua vida, me mostra que eu estou no caminho certo, se manifesta, porque sem dúvida alguma nós vamos produzir muito mais aqui no nosso canal. Veja, esse é um assunto que com certeza virá nas próximas provas de Direito Constitucional. E aí o que eu resolvi fazer? É simples, eu vou explicar para você. Eu tenho um programa completo de Direito Constitucional, um programa de estudos chamado Tríade da Alta Performance, em que eu aplico o método de estudos que eu adotei para ser aprovado em 10 concursos públicos em todos os tópicos do Direito Constitucional e também do Direito Administrativo. E aí, um dos compromissos que eu tenho com os alunos da Tríade é, durante o período de um ano que eles têm acesso a esse treinamento, manter as aulas atualizadas, ou seja, atualizadas. Assim que nós temos uma novidade na jurisprudência, ou na legislação, ou na própria Constituição Federal, e que é relevante para concursos, eu vou lá e modifico a aula, atualizo para que o aluno esteja sempre com o que há de mais atual no âmbito das disciplinas jurídicas. E aí, eu resolvi agora unir o útil ao agradável, porque aproveitando o ensejo em que eu tenho que atualizar a aula da Tríade, eu vou fazer uma coisa inédita. Pela primeira vez em todos estes anos nesta indústria vital, eu irei colocar no YouTube uma aula que pertence ao curso fechado, a Tríade da Alta Performance. Eu acho que é uma forma de brindar você que me acompanha aqui no YouTube e que tem sempre ficado atento aos nossos vídeos. Então o que eu vou fazer? Vou liberar aqui para você a aula em que eu, na Tríade, fiz a atualização sobre esse assunto. Eu espero que você goste. Nós estamos falando então de imunidades formais. As imunidades formais também são chamadas de imunidades processuais, porque exatamente como vemos aqui, essa imunidade vai estabelecer regras diferenciadas no processo envolvendo parlamentares. Eu ou você estamos sujeitos, ao cometermos crimes, a responder uma ação penal. E o Código de Processo Penal vai estabelecer todas as regras para o rito, para a tramitação dessa ação penal. Um parlamentar, nesse mesmo contexto, vai ter algumas regras diferenciadas. E essas regras, então, são chamadas assim, no conjunto, de imunidade formal. Agora, toma cuidado, porque quando eu falo de imunidade formal, isso não é algo que alcança todos os membros do Poder Legislativo. O que nós vamos estudar aqui alcança deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Além disso, os senadores da República. Portanto, memorize, os vereadores da República não são contemplados com essas regras de imunidade formal que nós vamos estudar agora. Veja, em que momento inicia, professor? Talvez essa seja uma dúvida. Essa imunidade formal. A partir de que momento o parlamentar passa a ter essas regras diferenciadas no âmbito processual? Isso ocorre desde a expedição do diploma, não é a posse. Depois da eleição, há o cômputo do resultado, aí a Justiça Eleitoral expede os diplomas e em seguida então é que esses parlamentares vão tomar posse. Então, desde o momento da diplomação, eles já serão alcançados pelas regras atinentes à imunidade formal. Veja que na regra anterior, no entendimento anterior do STF,
se um sujeito que estivesse respondendo a um crime lá na primeira instância, sei lá, ele está respondendo pelo crime de embriaguez no trânsito. Mas aí a ação está tramitando, etc e tal, está lá na primeira instância, ele não ficou inelegível, porque não houve condenação ainda em segunda instância, mas aí por não estar inelegível, ele se candidata e imaginemos, ele vence a disputa. O que acontece? No momento em que ele recebesse a diplomação pela Justiça Eleitoral, no entendimento anterior do STF, automaticamente aquele processo subiria para o foro especial. Então, se ele fosse um senador da República, o processo lá está tramitando na primeira instância, foi expedido o diploma, então automaticamente esse processo subiria para tramitar no Supremo Tribunal Federal. Certo? Agora já não é mais assim e daqui a pouco nós vamos entender por quê. Por hora, basta você saber o seguinte, que se esse processo está lá na primeira instância e o sujeito é eleito, isso não vai modificar o foro em que a ação está tramitando. Ou seja, a ação continua tramitando em primeira instância. O sujeito vai exercer o mandato de senador e haverá uma ação penal contra ele tramitando em primeira instância. Por quê? Porque trata-se de um crime cometido antes da diplomação. Portanto, ele não vai ser alcançado pelo foro especial. Guarde isso na sua memória, tá bom? E aí a gente passa agora a falar de forma bem detalhada sobre esse nosso foro. Veja aqui, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que quando nós estamos falando de deputados federais, nós estamos falando de senadores, o foro especial é o Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, lá na forma do artigo 102, julgar e processar, ou processar e julgar, deputados federais e senadores na prática de crimes comuns. Lembrando que quando se fala de crime de responsabilidade, essa espécie de crime não alcança deputados nem senadores. Portanto, eles não respondem por crime de responsabilidade. Podem responder ação de improbidade administrativa, mas não respondem por crime de responsabilidade. Agora, qual é a grande novidade? Eu coloquei aqui, ó, exatamente até com esse sinalzinho, esse xizinho aí numa bolinha vermelha, porque é aqui que você tem que dar muita atenção. O entendimento anterior era no sentido de que o foro especial por prerrogativa de função alcançava todo e qualquer crime comum praticado por um deputado ou por um senador, mesmo aqueles que são anteriores ao exercício do mandato. Como eu disse anteriormente, o sujeito estava lá respondendo na primeira instância por embriaguez no trânsito, era eleito deputado federal, senador da República, o processo subia para o foro especial. Certo? Qualquer tipo de crime cometido a qualquer tempo, então, era submetido ao foro especial. O STF, então, resolveu dar um entendimento restritivo a essas regras constitucionais. Tanto a regra lá do artigo 102, e isso é algo que a gente sabe que vai se estender também para as regras do artigo 105. As regras do artigo 102 são a competência do STF, no foro especial, e as regras do artigo 105, as competências do STJ. Então, a interpretação restritiva veio no seguinte sentido, veja aqui comigo no mapa. Em primeiro lugar, isso já era anterior, inclusive. O foro especial só atinge as ações de caráter criminal. Isso aí não é novidade, já era assim. Logo, por exemplo, o deputado federal, o senador, que porventura fosse responder a ação de improbidade administrativa que tem natureza civil, responderia na primeira instância. Só haveria o foro especial por prerrogativa de função para ações de natureza criminal. Agora, qual é a novidade? É que somente para crimes cometidos após a diplomação. Então, crimes cometidos anteriormente, não importa que tipo de crime seja, continua tramitando nas instâncias iniciais, sem qualquer tipo de privilégio, certo? Então vamos lá. O foro abrange apenas ações criminais e ele só vai alcançar os crimes cometidos após a diplomação. Crimes anteriores, não importa a natureza, continuarão tramitando em suas instâncias normais. E não é só o crime cometido após a diplomação, mas também, como nós vemos aqui, ó, o crime praticado em razão do exercício do mandato. Então, um exemplo para ficar bem claro. Se esse mesmo senador já eleito, então, tomar todas e sair dirigindo, for flagrado numa blitz, ele vai responder ao crime
de embriaguez ao volante e essa ação tramitará na primeira instância do Poder Judiciário. Veja, por quê? Porque, embora esse crime tenha sido cometido já no exercício do mandato de senador, ele não guarda qualquer relação com o exercício do mandato. É um crime que qualquer outra pessoa poderia cometer. Então, não há foro especial por prerrogativa de função, certo? Agora, se esse mesmo senador cometer um outro crime, vamos imaginar, o crime de corrupção passiva, lá recebeu vantagem para desempenhar alguma atribuição do cargo. Nesse contexto de um crime de corrupção passiva, já no exercício do mandato, ele sim vai ser processado e julgado no âmbito do STF. Haverá foro por prerrogativa de função, porque foi cometido após a diplomação e esse crime tem natureza direta com o exercício do mandato, tá bom? Guarde bem essas informações, porque sem dúvida alguma, nas próximas provas de concurso isso será muito cobrado. Vamos fazer um pequeno resumo, porque eu quero ter certeza que você de fato não sairá aqui dessa aula com qualquer dúvida. Vamos lá. Crimes que forem cometidos antes da diplomação, não importa que tipo de crime, não terão foro por prerrogativa de função, vão tramitar nas instâncias normais do Poder Judiciário. O crime que for cometido após a diplomação só será alcançado pelo foro especial se for um crime relacionado ao exercício do mandato. Então, o senador que cometeu o crime de corrupção passiva, que é algo que tem a ver com o exercício do mandato, então será processado e julgado no STF. Se esse mesmo senador responder a um outro crime, como o exemplo que eu dei, embriaguez ao volante, tramita a ação nas instâncias normais do Poder Judiciário, tá bom? Veja, o STF, ao tomar essa decisão, que representa uma modificação muito grande na jurisprudência. Veja, há um levantamento de que no Brasil nós temos 37 mil autoridades alcançadas pelo foro por prerrogativa de função. E isso causava uma verdadeira estranheza, porque veja o quanto nós temos uma estrutura judiciária que não tem condições de dar vazão a essa quantidade de ações que podem ser tramitadas. Veja, o próprio STF não tem como função principal o julgamento de ações penais. A função principal do STF é a de controle de constitucionalidade, a de guardião da Constituição Federal. Então, no intuito de desafogar essas instâncias especiais do Judiciário, o STF, o STJ e o próprio Tribunal de Justiça, é que o Supremo adotou essa interpretação restritiva para dizer que, olha, nem todo crime cometido por aquele que está em exercício de mandato eletivo será processado no foro especial por prerrogativa de função, certo? Mas é importante deixar claro o seguinte, que o entendimento que o STF adotou no âmbito de uma ação em que se estava discutindo o foro especial por prerrogativa de função para deputados federais e senadores da República. De forma expressa, o STF não se manifestou quanto a crimes cometidos por governadores, deputados estaduais e demais autoridades que são alcançadas pelo foro. Depois você olha o artigo 102 e o artigo 105 da Constituição. Veja, o STF julgou um caso tratando especificamente de deputados federais e senadores. Porém, anote o que eu vou dizer, a tendência, e é uma tendência bem tranquila, é que o tribunal vai adotar esse mesmo entendimento para todas as demais autoridades que têm essa regra do foro especial por prerrogativa de função. E aí, vale até a pena registrar que, assim, uma semana depois de o STF ter reformulado a sua jurisprudência, ter adotado esse novo entendimento que nós acabamos de aprender, o STJ julgou um caso de um governador que respondia por um crime que não tinha relação com o exercício do mandato e o STJ, já adotando o entendimento do STF, determinou que aquele processo deveria ser remetido às instâncias iniciais do Poder Judiciário, que aquele governador não teria foro por prerrogativa de função naquele tipo de processo. Ou seja, essa é uma tendência a ser adotada no âmbito de todos os nossos tribunais. E para completar aqui a nossa aula, é importante levar em conta também que o foro por prerrogativa de função prevalece sobre a competência do tribunal do júri. Mas aí é importante alinhar isso que nós estamos aqui afirmando com o novo entendimento do STF. Então funciona assim. Se um parlamentar, se uma autoridade que
tenha o foro por prerrogativa de função, praticar um crime doloso contra a vida, ele matou uma pessoa. Se esse homicídio estiver relacionado ao exercício do mandato, vamos imaginar que tenha sido uma briga entre dois parlamentares no plenário, e então a briga se tornou vias de fato, um pegou o outro, estrangulou, e aí matou o sujeito lá no plenário. Então veja que nessa hipótese, esse parlamentar não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, ele vai ser julgado pelo STF. Agora, se ele cometer esse mesmo crime num contexto qualquer, numa briga de bar, num jogo de futebol, numa briga de família, não sei, aí ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Então, quando a gente diz aqui que a prerrogativa do foro especial, ela prevalece sobre a competência do júri, nessa ótica do novo entendimento da STF, é quando o crime doloso contra a vida tenha relação com o exercício do mandato, porque se não tiver, não haverá o foro por prerrogativa de função. E para encerrar aqui essa nossa exposição, veja, quando o mandato chega ao fim, pode ser por uma cassação, pode ser por renúncia, ou pode ser até mesmo pelo término do mandato, né? Deputado federal 4 anos, o senador 8 anos, e aí como é que fica a questão do foro por prerrogativa de função? Veja, anteriormente nós tínhamos o entendimento de que, uma vez que o parlamentar deixasse o mandato, vamos imaginar, o mandato dele se concluiu, o processo então era remetido às instâncias normais. Também o STF modificou um pouquinho esse entendimento para dizer o seguinte, ok, o processo, em regra, vamos pensar assim, que o término do mandato extingue a prerrogativa de foro especial. Legal, só que tem um detalhe, há uma exceção, que é a seguinte, se no momento em que o mandato terminar, o STF já tiver concluído a instrução processual, aí o processo não será remetido às instâncias normais do judiciário, às instâncias iniciais. O processo vai ficar no STF. Então presta atenção para você não ter dúvida. Vamos imaginar, o deputado federal está respondendo a uma ação penal em trâmite no STF pelo crime de corrupção passiva, certo? E aí a ação vai tramitando de modo que o mandato dele acaba. No momento em que o mandato dele acaba, vamos imaginar a seguinte hipótese. O processo, a instrução dessa ação penal no STF já tinha sido concluída. E aí, só para você entender, o que é essa instrução? No âmbito de uma ação penal, há um momento em que o juiz vai dar às partes, ao autor e ao réu, a oportunidade de produzir provas, de trazer testemunhas, de produzir perícias, de pedir diligências, de trazer ao processo todo e qualquer meio que possa provar as suas alegações. O autor para incriminar o réu e o réu para ser absolvido. Então o que acontece? Enquanto o processo está nessa fase em que ele está recebendo provas, a instrução está em andamento. Mas em algum momento, então, essa etapa de instrução se encerra e aí então o juiz vai intimar as partes para, com base naquelas provas que foram trazidas ao processo, cada uma produzir as suas alegações finais. Então, quando o juiz intima a parte para produzir a alegação final, então, nesse momento, entende-se que, publicando-se esse despacho de alegação final, de alegações finais, então a instrução se encerra. Se exatamente nesse momento o processo estiver no STF, não importa se no dia seguinte o mandato acabar, o STF vai se manter competente e vai julgar a ação. Agora, se o mandato se concluir e ainda não houver sido concluída a instrução no STF, o tribunal então vai mandar o processo para as instâncias ordinárias do Poder Judiciário, certo? Então, a prerrogativa prerrogativa especial por exercício da função, ela, quando o mandato se encerra, em regra, ela também vai se extinguir, o processo encaminhado às instâncias iniciais. Porém, se naquele momento o STF ou o tribunal, pode ser o STJ, pode ser o TJ, conforme o caso, já tiver concluída a instrução penal, então o processo fica no foro especial e ali ele será julgado até o seu
ali até o seu trânsito em julgado, conforme o caso, tá bom? E aí, curtiu a aula? Achou interessante? Eu espero que esse assunto, de fato, seja um assunto que não mais vai te causar preocupação, pelo contrário, que você queira que ele caia em prova, porque de fato você vai acertar as questões de prova. E fica um grande recado, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a tríade, gostou dessa dinâmica da aula, com mapa mental, etc., eu vou colocar aqui na parte de baixo do vídeo uma descrição. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para que você acesse a página em que você terá todas as informações sobre a tríade da alta performance, a fim de poder tomar a importante decisão de fazer parte dessa nossa comunidade de alunos que estão gabaritando as questões de direito administrativo e direito constitucional. Então, fica de olho no link que eu vou colocar aqui embaixo. Eu espero que, de fato, esse vídeo tenha te ajudado e se te ajudou, não saia daqui sem deixar o seu like, porque isso vai me deixar muito feliz, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.